testam os limites. Começam a tratar-te como um recurso. Respeitam as tuas capacidades, o teu conhecimento, o teu valor, mas não respeitam o teu tempo, a tua energia, os teus padrões. Porque o que é que tu vais fazer? És demasiado bom, demasiado compreensivo, demasiado perdoador. O respeito sem medo gera abusos. As pessoas sentem-se seguras a desrespeitar-te porque não há perigo nisso. Ambas as posições são desprovidas de poder. Mas quando combinas medo e respeito, quando as pessoas valorizam genuinamente quem és, enquanto sentem um medo autêntico de perder o acesso a ti, isso é poder intocável. Maquiavel disse uma vez: visto que o amor e o medo dificilmente podem coexistir, se tivermos de escolher entre eles, é muito mais seguro ser temido do que amado. Mas repara, ele diz, se tivermos de escolher, pois o ideal é ter ambos. O ideal é que as pessoas respeitem o teu caráter, a tua força, o teu valor, enquanto temem as consequências de te desrespeitar. Não porque as ameaças, mas porque demonstraste, através de ações consistentes, que és alguém que não tolera desrespeito. Alguém que corta o contato com as pessoas sem hesitar. Alguém que se retira permanentemente quando certas linhas são ultrapassadas. Esse medo é saudável, é protetor, é o que mantém as pessoas honestas nas suas interações contigo. Então, como constróis este equilíbrio? Primeiro constróis respeito, através da competência, através de seres alguém de valor genuíno. Desenvolves capacidades. Mostras integridade no que importa. Demonstras que conhecer-te e ter-te na vida de alguém é de facto valioso. Essa é a base. As pessoas precisam de ver que perder-te seria uma perda, que não é substituível, que ofereces algo que elas não conseguem encontrar facilmente em lado nenhum. Mas depois adicionas o segundo elemento, as consequências, limites que mordem, o elemento do medo. E fazes isto não através de ameaças, mas através da ação da consistência, através de cumprires realmente o que dizes. Quando as pessoas passam dos limites, quando alguém te desrespeita, tu não discutes, tu não explicas, tu não dás segundas oportunidades. Tu apenas te afastas imediatamente, completamente, permanentemente se necessário. Sem drama, sem emoção, sem explicação. Simplesmente desapareces da vida deles. E fazes isso de forma tão calma, tão decisiva, que eles percebem que não é negociável. Isto não é algo de que eles possam escapar com conversas. Isto é final. Faz isto com consistência suficiente. E as pessoas aprendem. Aprendem que não és alguém que tolera desrespeito. Aprendem que contrariar-te tem consequências reais. Aprendem a ter medo de perder o acesso a ti. Isso é um medo saudável. Isso é um medo protetor. Isso é um medo que faz as pessoas tratar-te bem, não porque tenham medo de ti, mas porque têm medo de te perder. E quando combinas esse medo com o respeito que já construíste, através do teu caráter e competência, tu crias algo poderoso. Crias uma dinâmica em que as pessoas te valorizam e têm cuidado contigo, onde apreciam ter-te na vida delas e são cautelosas para não estragar tudo, onde respeitam os teus limites, porque sabem que os vais impor. Onde te tratam bem, não apenas porque querem, mas porque sabem que o devem fazer. Esse é o equilíbrio. Esse é o verdadeiro poder. É isso que te torna intocável. Não és apenas temido como um tirano. Não és apenas respeitado como alguém passivo. És ambos. És alguém que as pessoas genuinamente querem ter nas suas vidas, mas que tem um medo genuíno de perder. E essa combinação torna-te insubstituível. Torna-te em alguém ao redor de quem as pessoas se movem com cuidado. Alguém que as pessoas nunca dão como garantido.
Alguém que as pessoas respeitam não porque lhes foi dito para o fazer, mas porque é a única resposta lógica a quem tu és. Mas aqui está a chave. Isto só funciona se estiveres realmente disposto a afastar-te. Tens de falar a sério. O poder entra em colapso no momento em que as pessoas sentem que estás a fazer bluff. Se falas de limites, mas nunca os impões, ensinas às pessoas apenas uma coisa: as tuas palavras são vazias. O poder maquiavélico não é barulhento. É consistente. Não é emocional. É decisivo. No momento em que alguém passa dos limites e tu hesitas, explicas, negocias ou perdoas demasiado rápido, tu destróis o equilíbrio. O respeito desvanece-se, o medo evapora-se e os sentimentos de abuso tomam o seu lugar. Portanto, percebe isto com clareza. O equilíbrio é mantido através da contenção e não da reação. Tu não punes as pessoas. Tu não ameaças as pessoas. Tu não dás sermões às pessoas. Tu simplesmente removes o acesso. E a remoção é a mensagem mais poderosa que podes enviar. Porque quando alguém perde o acesso a ti, ao teu tempo, à tua presença, à tua validação, sente-o imediatamente. O silêncio é mais alto do que qualquer argumento. A ausência bate mais forte do que qualquer insulto. Relembram o momento vezes sem conta. Questionam-se a si mesmos. Perguntam-se o que lhes escapou. Perguntam se alguma vez vão recuperar esse acesso. E é aí que o equilíbrio se fixa. Respeitam-te porque tu és valioso. Temem-te porque estás disposto a desaparecer. Essa combinação torna-te intocável. Nem toda a gente vai gostar de ti. Nem toda a gente vai ficar. Mas todos vão saber uma coisa: contrariar-te tem consequências. E assim que as pessoas percebem isso, param de te testar. Param de forçar os limites. Param de fazer jogos. Eles ajustam-se. Isso é o verdadeiro poder. Não é dominância, não é agressão, mas sim autorrespeito imposto sem emoção. Este vídeo inteiro nunca foi sobre tornar-te frio. Nunca foi sobre seres cruel. Nunca foi sobre manipular pessoas por ego. Foi sobre acabar com a era em que as pessoas se sentiam seguras a desrespeitar-te. Ensinaram-te a explicar, a perdoar infinitamente, a estar emocionalmente disponível para todos, a provares o teu valor através da paciência e da bondade. E tudo o que isso fez foi treinar as pessoas a não te levarem a sério. Essa tua versão acabou. A partir de agora, tu moves-te de forma diferente. Falas menos. Reages mais devagar. Não revelas nada que não tenha sido conquistado. Não persegues a compreensão. Não imploras por respeito. Deixas que o silêncio faça o trabalho. Deixas que a ausência ensine a lição. Deixas que as consequências falem. Tornas-te alguém cuja presença tem peso. Alguém cujo silêncio cria tensão. Alguém cuja retirada muda a atmosfera. Não porque exiges respeito, mas porque já não toleras o desrespeito. Lembra-te disto. Os barulhentos são notados. Os emocionais são usados. Os previsíveis são controlados. Mas os ilegíveis, eles são temidos. Eles são respeitados. Eles são lembrados. Maquiavel não governou através da força. Ele governou através da percepção. E agora tu farás o mesmo. Não reveles nada. Impõe medo. Impõe respeito. E nunca expliques o porquê. Se isto fez sentido para ti, subscreve. E lembra-te, o silêncio não é fraqueza. O silêncio é poder. Mentiram-te a vida toda. Disseram-te que ser simpático te traz respeito. Disseram-te que ser aberto faz as pessoas confiarem em ti. Disseram-te que se te explicares com clareza suficiente, as pessoas vão perceber.
E onde é que isso te levou? Foste pisado, ignorado, dado como garantido e desrespeitado pelas mesmas pessoas com quem não foste nada além de bom. Sabes o que é engraçado? Provavelmente achas que a culpa é tua. Achas que talvez não sejas simpático o suficiente. Claro, o suficiente bom o suficiente. Mas esse não é o problema. O problema é que tens jogado segundo regras que foram criadas para te manter fraco. Regras que foram criadas para te tornar controlável. Regras que te transformam em alguém que as pessoas usam e não em alguém que as pessoas respeitam. E eu estou prestes a destruir essas regras por completo. Repara, existe um tipo de pessoa que se move neste mundo de forma diferente. Eles não se explicam. Eles não justificam as suas ações. Eles não procuram aprovação nem imploram por compreensão. Eles nem sequer falam a maior parte do tempo. No entanto, de alguma forma, todos ajustam o seu comportamento ao redor deles. Todos medem as suas palavras. Todos pensam 2 vezes antes de os contrariar. Por quê? Porque essas pessoas percebem algo que tu estás prestes a aprender. Algo que Maquiavel sabia há 5 séculos. Algo que separa os poderosos dos fracos. O mundo não respeita a bondade. O mundo respeita o mistério. Não se curva perante a simpatia. Curva-se perante o controlo psicológico. Tu queres saber por que é que aquela pessoa que mal fala recebe mais respeito do que tu que explicas tudo. Tu queres saber por que é que os silenciosos são temidos, enquanto os barulhentos são ignorados. Tu queres saber por que é que a tua transparência te torna fraco, enquanto o silêncio deles os torna intocáveis. Fica comigo, porque o que estás prestes a descobrir vai mudar a forma como vês o poder para sempre. Isto não é sobre ser mau. Isto não é sobre ser cruel. Isto é sobre perceber a psicologia obscura do respeito. Isto é sobre aprender a usar o silêncio, o mistério e a imprevisibilidade estratégica como armas. Isto é sobre tornares-te alguém que as pessoas têm medo de perder. Alguém em redor de quem as pessoas se movem com cuidado. Alguém que as pessoas nunca, mas nunca, dão como garantido. Estás pronto. Porque não há volta a dar depois disto. Eu quero que deixes esta afirmação nos comentários. O silêncio é a minha arma. Número 1. Por que é que as pessoas te subestimam e te desrespeitam? Deixa-me perguntar-te uma coisa, e ser honesto contigo mesmo. Quando alguém te desrespeita, o que é que tu fazes? Tu explicas como te sentes certo. Tu dizes-lhes por que é que o que eles fizeram te incomodou. Tu tentas fazê-los perceber a tua perspectiva. Tu abres-te sobre as tuas emoções na esperança de que eles finalmente te vejam de forma diferente. E o que acontece? Eles fazem-no outra vez. Talvez peçam desculpa primeiro. Talvez ajam como se tivessem percebido. Mas depois o mesmo comportamento, o mesmo desrespeito, o mesmo padrão. Sabes por quê? Porque cada vez que te explicas emocionalmente estás a entregar-lhes uma arma. Estás a mostrar-lhes exatamente onde te devem cortar. Estás a dar-lhes um mapa das tuas vulnerabilidades. E eles usam no não porque são maus, mas porque os humanos são predadores. Nós exploramos a fraqueza instintivamente. Está na nossa natureza. Tu achas que estás a ser maduro por expressares os teus sentimentos. Tu achas que estás a ser autêntico por mostrares vulnerabilidade. Tu achas que estás a ser razoável por explicares a tua posição, mas aqui está a verdade brutal que precisas de aceitar. A tua transparência emocional está a matar o teu poder. Cada vez que mostras a alguém como as suas palavras te afetam, tu ensinas-lhes como te podem controlar. Cada vez que te defendes, provas que estás na defensiva. Cada vez que explicas as tuas decisões, dás o sinal de que procuras validação. E as pessoas que procuram validação não recebem nenhuma. As pessoas que mostram todas as cartas são manipuladas. As pessoas que são emocionalmente previsíveis são exploradas. Este é o jogo que tu não sabias que estavas a jogar,
e tens estado a perder porque tens jogado com honra num mundo que recompensa a astúcia. Olha à tua volta. Quem recebe respeito é a pessoa que está sempre disponível, sempre a explicar, sempre a tentar deixar todos confortáveis. Não, essa pessoa é usada. Essa pessoa torna-se o caixote do lixo emocional. Essa pessoa torna-se o plano de recurso. O respeito vai para a pessoa que é distante e ilegível, ligeiramente fria. A pessoa que não explica suas ausências, que não justifica suas decisões, que não reage emocionalmente quando provocada. Por quê? Porque a previsibilidade gera desprezo. Quando as pessoas sabem exatamente como vais reagir, perdem o respeito por ti. Tornas-te um puzzle resolvido, aborrecido, gerível, controlável. Mas quando és ilegível, quando as tuas emoções estão escondidas atrás de olhos calmos e palavras medidas, quando as pessoas não conseguem prever se as vais perdoar ou apagar da tua vida, é aí que elas começam a agir com cuidado. É aí que começam a mostrar respeito. Não porque gostam mais de ti, mas porque temem o desconhecido. Temem o que não conseguem prever. Temem consequências que não conseguem antecipar. E esse medo é respeito. Repara, ensinaram-te que ser amado e ser respeitado são a mesma coisa. Não são. Pode ser a pessoa mais simpática da sala e ter zero poder. As pessoas podem gostar da tua companhia, mas não vão pensar duas vezes antes de cancelar encontros contigo, mentir-te ou usar-te quando for conveniente, porque não há consequências. Tu treinaste-as a achar que é seguro desrespeitar-te. Tu mostraste-lhes, através das tuas reações do teu perdão, das tuas constantes explicações, que contrariar-te não custa nada. E os humanos, sendo as criaturas calculistas que somos, vão sempre escolher o caminho de menor resistência. Se desrespeitar-te não tem um custo real, por que é que não o fariam? Foi isto que Maquiavel percebeu, e que a maioria das pessoas recusa aceitar. A natureza humana não é nobre, é estratégica. As pessoas não te tratam com base naquilo que tu mereces. Elas tratam-te com base naquilo que tu lhes ensinaste, que elas podem fazer sem sofrer consequências. Maquiavel disse uma vez: os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem sentir. O que é que isso significa para ti? Significa que as pessoas te julgam por aquilo que percepcionam, não por aquilo que é real. E neste momento, elas percepcionam fraqueza. Não porque sejas fraco, mas porque és demasiado visível, demasiado ilegível, demasiado acessível. Tu deste-lhes demasiada informação, demasiado acesso emocional, demasiada previsibilidade. E agora categorizaram-te como alguém que pode ser gerido, alguém que pode ser controlado através de manipulação emocional, alguém que se vai sempre explicar se for pressionado o suficiente. Essa categorização é a tua prisão. E a única saída é tornares-te ilegível. Precisas de parar de mostrar às pessoas o teu mundo interno. Para de explicar as tuas motivações. Para de defender as tuas escolhas. Para de reagir emocionalmente a provocações. Começa a existir como um sistema fechado. Começa a ser alguém cujos pensamentos permanecem escondidos, cujas emoções ficam controladas, cujas reações são impossíveis de prever. Deixa-os perguntarem-se sobre o que estás a pensar. Deixa-os tentar adivinhar por que é que tomaste aquela decisão. Deixa-os temer que ultrapassaram uma linha que não sabiam que existia. Esse questionamento, essa dúvida, esse medo, isso é o início do respeito. Não estás a ser mau. Não estás a ser cruel. Estás apenas a ser estrategicamente indisponível, emocionalmente controlado, psicologicamente dominante. Estás a tornar-te alguém que não precisa de provar nada, porque deixaste de te importar se as pessoas te percebem.
Estás a tornar-te alguém que não precisa de explicar nada, porque percebeste que procurar validação é fraqueza. Estás a tornar-te intocável. E pessoas intocáveis são sempre respeitadas. Portanto, pergunta, a ti mesmo queres continuar a ser a pessoa que toda a gente se sente confortável a desrespeitar? A pessoa cujos limites são apenas sugestões, a pessoa que se explica até parecer fraca. Ou queres tornar-te a pessoa em redor de quem as pessoas têm cuidado? A pessoa cujo silêncio cria tensão. A pessoa que impõe respeito através da pura presença psicológica. A escolha é tua. Mas percebe isto. No momento em que escolhes o poder, tu abdicas de ser compreendido. Abdicas de ser visto como simpático. Abdicas do conforto de ser emocionalmente transparente. Mas ganhas algo muito mais valioso. Ganhas controlo. Ganhas respeito. Ganhas a capacidade de te moveres por este mundo como uma força e não como uma vítima. Deixa esta afirmação nos comentários. Eu sou ilegível. Número 2. O poder do silêncio e da ilegibilidade. O silêncio não é passivo. O silêncio não é fraco. O silêncio não és tu a deixá-los ganhar. O silêncio é a forma mais agressiva de guerra psicológica que existe. Quando alguém te ataca e tu não dizes nada, eles entram em pânico. Quando alguém tenta provocar-te e tu apenas olhas através deles com olhos totalmente calmos, eles quebram. Quando alguém espera que te defendas e tu não o fazes, toda a estratégia deles desmorona, porque eles estavam preparados para as tuas palavras. Estavam prontos para as tuas emoções. Tinham respostas alinhadas para o que quer que viesses a dizer. Mas para o teu silêncio eles não têm nada. O silêncio cria um vazio. E os humanos, sendo as criaturas ansiosas que somos, vão preencher esse vazio com os nossos próprios medos, dúvidas e paranoia. Começam a perguntar-se por que é que ele não está a reagir. O que é que ele está a pensar? Será que está mais zangado do que eu pensava? Será que já não quer nada comigo? Será que está a planear alguma coisa? E quanto mais tempo ficas em silêncio, pior fica para eles. A imaginação deles corre solta. Começam a projetar a sua própria culpa no teu rosto calmo. Começam a ver ameaças que não existem. Começam a criar consequências na sua mente que são muito piores do que qualquer coisa que tu pudesses realmente dizer. Esse é o poder do silêncio. Tu não estás a fazer nada, mas na cabeça deles estás a fazer tudo. Tornas-te nesta presença iminente, neste peso psicológico de que eles não se conseguem livrar, nesta pessoa que não conseguem ler, não conseguem prever, não conseguem controlar, e isso aterroriza-os a um nível primitivo. Pensa em todas as interações que tiveste, onde te explicaste em demasia, onde preencheste o silêncio com justificações e defesas e explicações emocionais. O que é que isso alcançou? Será que as pessoas de repente te respeitaram mais? Será que de repente perceberam e mudaram o seu comportamento? Não. Catalogaram-te como alguém que quebra sob pressão, alguém que precisa de validação, alguém que pode ser manipulado através de provocação emocional. Agora imagina um cenário diferente. Alguém diz-te algo desrespeitoso, e tu apenas olhas para a pessoa calmo, imóvel, em silêncio, não zangado, não chateado. Apenas a observá-la como se estivesses a estudar um inseto atrás de um vidro. Passam 5 segundos, 10 segundos, 15. Eles começam a ficar inquietos. Começam a falar mais, a tentar preencher o silêncio, a tentar medir a tua reação. A voz deles fica incerta. A confiança vacila. E tu ainda não disseste uma única palavra. Continuas apenas a observá-los com esses olhos ilegíveis. Quem tem o poder nesse momento? Quem está no controlo? Não a pessoa que está a falar. Não a pessoa que está a explicar, mas sim a pessoa que está confortável com o silêncio. A pessoa que não precisa de reagir. A pessoa que está a observar tudo sem revelar nada.
és tu, é nisso que te estás a tornar. Maquiavel disse uma vez: todos veem o que tu pareces ser, poucos experienciam o que tu realmente és. Esta é a chave para o domínio psicológico. Controla o que as pessoas veem. Nunca as deixes experienciar o que tu realmente és. Mantém o teu mundo interno completamente separado da tua apresentação externa. Mostra-lhes calma, mostra-lhes controle, mostra-lhes silêncio. Mas nunca lhes mostres os teus verdadeiros pensamentos, as tuas verdadeiras emoções, as tuas verdadeiras vulnerabilidades. Torna-te uma máscara, torna-te uma superfície que eles não conseguem penetrar. Torna-te alguém cujas profundezas permanecem para sempre misteriosas. E aqui está o que acontece quando dominas isto. As pessoas começam a projetar poder em ti que talvez nem sequer tenhas. Começam a assumir que és mais perigoso, mais calculista, mais implacável do que realmente és. Porque os humanos temem o desconhecido. Estamos programados para isso. E quando não conseguimos ler alguém, assumimos o pior. Assumimos que são capazes de qualquer coisa. Assumimos que estão a pensar 10 passos à frente. Assumimos que contrariá-lo seria um erro terrível. E eles tratam-te de acordo com isso, com cuidado, com respeito, com medo, tudo porque não disseste nada. Mas há uma distinção crítica que precisas de perceber. O silêncio que vem do medo e o silêncio que vem do poder. As pessoas conseguem ver a diferença. Quando ficas em silêncio porque tens medo de falar, o teu corpo atraiçoa-te. Tu evitas o contato visual. Tu encolhes-te. Pareces desconfortável. Esse é um silêncio fraco. Isso é esconderes-te. Mas quando ficas em silêncio porque escolhes ficar, porque estás confortável com a atenção, porque estás a observar e a calcular em vez de reagir, o teu corpo mostra confiança. Tu mantens o contato visual, ficas imóvel e centrado. Pareces estar em total controle. Esse é um silêncio poderoso. Isso é dominância. E as pessoas sentem-no. Podem não perceber conscientemente o que estão a sentir, mas instintivamente sabem que estão na presença de alguém que opera num nível diferente. Alguém que não precisa de palavras para provar o seu ponto de vista. Alguém que não precisa de validação para se sentir seguro. Alguém que se sente confortável em ser mal compreendido porque percebeu que ser compreendido é sobrevalorizado. Tu precisas de te tornar essa pessoa. Precisas de praticar estar confortável no silêncio, na tensão, nos momentos em que todos esperam que fales e tu escolhes não o fazer. Deixa as pessoas contorcerem-se. Deixa-as preencher o vazio com a sua conversa nervosa. Deixa-as exporem-se, enquanto tu permaneces escondido, porque cada palavra que eles dizem, enquanto tu ficas em silêncio, é informação. Informação sobre os medos deles, as inseguranças, as estratégias, as fraquezas, e tu estás a recolher tudo isso, a processar tudo, a usar tudo, enquanto não lhes dás absolutamente nada em troca. É assim que te mantens 10 passos à frente. É assim que mantens o controlo. É assim que impões respeito sem nunca o exigir. Através do silêncio do mistério, através de seres a única pessoa na sala que não sente a necessidade de encher o ar com palavras. Sê essa pessoa. Sê o silêncio que deixa os outros desconfortáveis. Sê a presença que muda a energia sem falar. Sê intocável. Eu quero que deixes esta afirmação nos comentários. O meu silêncio diz tudo. Número 3. O perigo de te explicares em demasia. Sabes qual é a coisa mais fraca que podes fazer? Defenderes-te perante alguém que não te respeita. Porque eis o que acontece. Alguém questiona a tua decisão, desafia a tua escolha, duvida do teu julgamento e imediatamente sentes aquele impulso, aquela necessidade de explicar, de justificar, de os fazer perceber por que fizeste o que fizeste. E achas que estás a ser razoável. Achas que estás a ser maduro. Achas que lhes estás a mostrar que és alguém capaz de comunicar.
Mas o que estás realmente a fazer é implorar pela aprovação deles. Estás a dizer-lhes que a opinião deles importa tanto para ti que precisas de te justificar. Estás a mostrar-lhes que estás inseguro quanto às tuas próprias decisões. E eles cheiram essa insegurança como sangue na água. Agora eles sabem que te podem desafiar. Sabem que se pressionarem o suficiente, se questionarem o tempo suficiente, tu acabarás por ceder. Vais mudar a tua decisão, ou pelo menos duvidar de ti mesmo, porque lhes mostraste que precisas de validação externa para te sentires confiante. Isso é fraqueza. Isso é rendição. Isso é entregares cada gota de poder que tinhas. Houve pessoas poderosas, não se explicam. Não defendem as suas escolhas. Não justificam as suas ações. Há pessoas que não conquistaram esse nível de acesso. Elas simplesmente decidem e depois deixam a sua decisão existir. Final inquestionável, inegociável. Quando paras de te explicar, algo interessante acontece. As pessoas param de te questionar porque não há nada contra o que argumentar, não há pontos fracos para atacar, não há insegurança para explorar. Tu simplesmente decidiste, e isso é o fim da discussão. Elas podem aceitar ou não, mas tu não lhes dás nada com que trabalhar. Nenhum trunfo emocional, nenhuma abertura para manipulação. Isso é autoridade. Isso é poder. Isso é respeito. Pensa na última vez que alguém te questionou. Talvez tenham perguntado por que fizeste uma certa escolha, por que disseste não a algo, por que mudaste de ideias em relação a alguma coisa. E tu provavelmente lançaste-te numa longa explicação, listaste os teus motivos, defendeste a tua lógica, tentaste fazê-los ver as coisas da tua perspectiva. Talvez até tenhas pedido desculpa pela tua decisão. E o que é que isso alcançou? Será que eles de repente respeitaram a tua escolha? Será que recuaram e te deixaram em paz? Ou será que pressionaram mais, desafiaram mais e fizeram-te duvidar ainda mais de ti? Tu sabes a resposta. Quanto mais explicaste, mais fraca se tornou a tua posição. Agora imagina que tinhas apenas dito: eu decidi assim, e depois ficasses em silêncio. Ou é isto que vou fazer sem qualquer justificação, ou sem qualquer explicação. O que poderiam eles dizer? Contra o que poderiam argumentar? Nada. Não há abertura nem fraqueza para explorar. Declaraste a tua posição e o assunto morre ali. Eles são forçados a aceitar e nessa aceitação nasce o respeito. Maquiavel disse: uma vez o leão não se pode proteger das armadilhas e a raposa não se pode defender dos lobos. É preciso, portanto, ser uma raposa para reconhecer armadilhas e um leão para assustar lobos. Ser inteligente o suficiente para reconhecer quando alguém te está a tentar prender numa armadilha com perguntas. E ser forte o suficiente para recusares entrar no jogo. Não caias na armadilha de te defenderes. É isso que eles querem. Querem-te emocional. Querem-te a explicar. Querem-te vulnerável. Sê o leão. Não expliques, não justifiques. Apenas sê. Eis o que a maioria das pessoas não percebe. Quando te explicas, não estás a esclarecer nada. Estás a mostrar dúvida. Estás a mostrar que não estás totalmente confiante nas tuas próprias decisões. Quanto mais te explicas, menos as pessoas respeitam as tuas explicações. Mas quando paras de procurar aprovação, quando paras de explicar, quando apenas existes como alguém que toma decisões e avança sem precisar da bênção de ninguém, é aí que as pessoas te começam a respeitar. É aí que começam a tratar as tuas decisões como finais. É aí que param de questionar a tua autoridade porque demonstraste algo raro. Demonstraste segurança, confiança em ti próprio, autovalidação. Não precisas da aprovação deles porque já te aprovaste a ti próprio. E esse nível de confiança
é magnético, é poderoso, é imponente. Por isso, a partir de agora, quando alguém te questionar, resiste ao impulso de explicar. Resiste ao impulso de defender. Resiste ao impulso de os fazer perceber. Apenas declara a tua posição uma vez, de forma calma, clara, sem emoção, e depois dá o assunto por encerrado. Se continuarem a insistir, fica em silêncio ou repete-te mais uma vez, sem entrar em detalhes. Mas nunca de forma alguma te lances numa explicação defensiva. Porque no momento em que te defendes, perdeste. No momento em que explicas, mostraste fraqueza. No momento em que procuras a compreensão deles, deste-lhes poder sobre ti. Para de oferecer o teu poder. Para de procurar validação de pessoas que nem sequer estão ao teu nível. Para de te explicar a pessoas que de qualquer forma não têm capacidade para te perceber. Apenas decide. Apenas age. Apenas avança. Deixa que as tuas ações falem por ti. Deixa que o teu silêncio fale. Deixa que a tua presença calma e controlada fale. E observa a rapidez com que as pessoas param de te questionar. A rapidez com que começam a tratar as tuas decisões como leis. A rapidez com que começam a respeitar a tua autoridade porque lhes mostraste algo que raramente vê. Alguém que não precisa de aprovação. Alguém que não precisa de compreensão. Alguém que se sente confortável a ser mal compreendido e não se importa. Isso é poder. Isso é controlo. Isso é respeito. Agora, eu quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu não devo explicações a ninguém. Número 4. A imprevisibilidade estratégica. É aqui que a maioria das pessoas falha. Mesmo quando percebem tudo o que te disse até agora, tornam-se consistentemente frias, consistentemente distantes, consistentemente ilegíveis, e acham que isso é poder. Não é. Isso é apenas ser unidimensional. E pessoas unidimensionais continuam a ser previsíveis. São apenas previsivelmente frias em vez de previsivelmente calorosas. O verdadeiro poder reside na imprevisibilidade, em seres impossível de categorizar, em manteres as pessoas permanentemente desequilibradas, porque nunca sabem que versão de ti vão receber. Às vezes és caloroso, envolvente e presente. Dás acesso às pessoas. Mostras interesse. Fazes com que se sintam valorizadas. Elas relaxam. Acham que já te decifraram. Acham que são especiais. Acham que têm a tua confiança. E depois, sem aviso, sem explicação, ficas frio, distante, inalcançável. O mesmo comportamento que ontem recebeu calor humano, hoje recebe gelo. As mesmas palavras que te fizeram sorrir na semana passada fazem-te cortar relações com alguém esta semana. Elas ficam confusas. O que é que mudou? O que é que eu fiz? Por que é que ele está diferente agora? E tu não lhes dás nada. Nenhuma explicação. Nenhum padrão que possam reconhecer. Nenhuma lógica que possam seguir. Essa confusão é poder. Essa incerteza é controlo. Essa imprevisibilidade é respeito. Porque agora elas não conseguem relaxar perto de ti. Não podem dar-te como garantido. Não podem assumir que sabem como vais reagir. Cada interação contigo exige toda a atenção delas. Cada palavra que dizem ao teu redor é escolhida com cuidado. Estão a pisar ovos e nem sequer sabem onde estão os ovos. Isto é imprevisibilidade estratégica. Não estás a ser aleatório. Não estás a ser instável. Estás a ser deliberadamente inconsistente nas tuas respostas emocionais, enquanto te mantens completamente consistente nos teus padrões e valores. As pessoas nunca sabem se hoje é o dia em que vais tolerar algo ou o dia em que as vais cortar da tua vida para sempre pela mesma coisa. Nunca sabem se vais perdoar rapidamente ou guardar rancor durante meses.
Nunca sabem se vai ser caloroso e envolvente ou frio e distante. E isso mantém-nas alertas, mantém-nas cuidadosas, mantém-nas respeitosas. Maquiavel disse uma vez: quem deseja sucesso constante deve mudar a sua conduta conforme os tempos, mas leva isso mais fundo. Muda a tua conduta não apenas com os tempos, mas com os momentos. Sê fluido, sê adaptável, sê imprevisível. Nunca deixes que ninguém sinta que te decifrou completamente. No momento em que alguém acha que te percebe, perdeste o poder sobre essa pessoa. No momento em que conseguem prever as tuas reações, podem manipular-te. No momento em que conhecem os teus padrões, podem contornar-te. Mantém-te desconhecido, mantém-te misterioso, mantém-te estrategicamente imprevisível. Agora aqui está a parte sofisticada. A tua imprevisibilidade deve parecer natural e não forçada. Não estás a mudar de emoções de forma aleatória e sem motivo. Estás a responder de forma diferente com base em fatores que só tu percebes, fatores que nunca explicas, fatores que parecem arbitrários para todos os outros, mas que fazem todo sentido para ti. Talvez toleres desrespeito quando estás a testar o valor global de alguém, mas assim que decides que a pessoa não vale a pena exatamente o mesmo, desrespeito faz com que seja cortada permanentemente. Para eles parece aleatório. Para ti é estratégico. Talvez sejas caloroso com alguém quando essa pessoa respeita os teus limites, mas no momento em que ela fica confortável e começa a tomar liberdades, tu ficas gelado. Para eles, parece que o teu humor mudou. Para ti, é uma resposta calculada ao comportamento deles. Opera sempre com lógica, com estratégia, com propósito, mas nunca revelas essa lógica. Nunca explicas essa estratégia. Nunca partilhas esse propósito. Por isso, para todos os outros, pareces imprevisível, misterioso e impossível de perceber. E isso torna-te poderoso. Combina isto com o silêncio e torna-se devastador. Não só és imprevisível nas tuas reações, como também não estás disposto a explicá-las. As pessoas ficam completamente às escuras a tentar descobrir o que fizeram de errado, o que mudou, que linha invisível ultrapassaram. E enquanto elas ficam obcecadas contigo a tentar decifrar-te e a tentar voltar a cair nas tuas boas graças, tu estás completamente indiferente. Mentalmente já seguiste em frente. Já estás focado noutras coisas. Isso é domínio psicológico. É assim que vives na cabeça das pessoas sem pagar renda. É assim que mantens o controle sem esforço. Portanto, para de ser tão consistente na tua disponibilidade emocional. Para de ser tão previsível nas tuas respostas. Começa a variar as tuas reações. Começa a ser impossível de ler. Começa a ser alguém que as pessoas nunca conseguem decifrar por completo. Às vezes, ser generoso com o teu tempo. Às vezes, ser completamente indisponível. Às vezes, perdoa imediatamente. Às vezes, guarda rancor para sempre. Às vezes, envolve-te profundamente. Às vezes, mal reconheças que as pessoas existem. E nunca, mas nunca, expliques o porquê. Nunca as deixes ver o método por trás das tuas escolhas. Nunca lhes dês o padrão que procuram desesperadamente. Mantém-nas a adivinhar. Mantém-nas a questionar. Mantém-nas cautelosas. É assim que impões respeito. É assim que mantens o poder. É assim que te tornas inesquecível. Deixa esta afirmação nos comentários. Eu sou imprevisivelmente poderoso. Número 5. A metáfora do lobo contra o cão. Imagina isto. 2 animais, a mesma genética, as mesmas capacidades, a mesma inteligência, mas destinos completamente diferentes. O cão e o lobo. Olha para o cão. Leal, amigável, emocional, sempre entusiasmado, sempre disponível a procurar, sempre validação do seu mestre. Ladra a tudo, reage a tudo,
Mostra todas as emoções abertamente. O cão é amado. O cão é alimentado. O cão está confortável. Mas o cão tem dono. É controlado. Vive à mercê de outra pessoa. E existe nos termos de outra pessoa. A sua vida inteira é ditada pela aprovação externa. O cão tem segurança, mas não tem poder, não tem liberdade, não tem respeito, para além do que o seu mestre decide dar-lhe. Agora olha para o lobo, silencioso, observador, controlado emocionalmente, ilegível. Não ladra, não procura aprovação, não reage a todos os estímulos. Observa, espera, calcula, e quando age, age de forma decisiva. O lobo não é amado. Talvez nem sequer gostem dele, mas é temido. É respeitado. Move-se pelo mundo nos seus próprios termos. Ninguém é dono de um lobo. Ninguém controla um lobo. Ninguém dá um lobo como garantido. O lobo não tem segurança, mas tem poder, liberdade e um respeito que é ganho apenas através da sua presença. Qual deles és tu? Sê honesto contigo mesmo. És o cão, ansioso por agradar a todos à tua volta, emocionalmente disponível a reagir a cada provocação, a ladrar a cada ameaça aparente, a procurar validação constantemente, a mostrar todos os teus sentimentos, a ser completamente transparente e, portanto, completamente controlável. Se sim, tu sabes como isso acaba. És alimentado quando é conveniente. Recebes atenção quando alguém precisa de a dar. Recebes respeito apenas quando alguém decide que o mereces. Toda a tua existência depende da forma como os outros te tratam. Isso não é poder. Isso é dependência. Isso é fraqueza disfarçada de lealdade. Ou estás pronto para te tornares o lobo, pronto para ficar em silêncio, pronto para parar de procurar aprovação, pronto para controlar as tuas emoções em vez de as transmitir ao mundo, pronto para observar em vez de reagir, pronto para ser mal compreendido e não te importares com isso. O lobo não se explica, não se defende, não procura que gostem dele, simplesmente existe como uma força. E como existe como uma força é tratado como tal, com cuidado, com respeito, com um medo saudável. Esta é a escolha que tens à tua frente neste momento. Continua a ser o cão e continua a ter os resultados que tens tido. Continua a ser dado como garantido. Continua a ser controlado através de manipulação emocional. Continua a viver para validação externa, ou torna-te o lobo e entra numa existência completamente diferente, onde não és amado por todos, mas és respeitado por todos, onde não és compreendido, mas nunca és levado de ânimo leve, onde não estás emocionalmente disponível, mas és psicologicamente dominante. Maquiavel disse uma vez: é melhor ser temido do que amado, se não puderes ser ambos. O cão é amado. Todos gostam do cão. O cão é amigável, caloroso, disponível. Mas o cão não tem poder. É passeado com uma trela. Come quando lhe dizem. Existe para o prazer de outra pessoa. O lobo é temido. Talvez não seja amado. Talvez nem sequer gostem dele. Mas é respeitado. Dão-lhe espaço e é tratado com cautela. E nesse respeito, nessa cautela, o lobo encontra liberdade. Portanto, qual deles vais escolher? Porque não pode ser os dois. Não pode ser o cão amigável que todos amam e o lobo poderoso que todos respeitam. As energias são incompatíveis. Tens de escolher ser simpático ou ter respeito, conforto ou poder ser compreendido ou ser intocável. E se escolheres o lobo, percebe no que te estás a meter. Estás a abdicar da transparência emocional. Estás a abdicar de ser compreendido. Estás a abdicar de interações calorosas e confortáveis com a maioria das pessoas. Mas estás a ganhar algo muito mais valioso.
Estás a ganhar domínio psicológico. Estás a ganhar um respeito que não depende de quão simpático tu és. Estás a ganhar a capacidade de te moveres por este mundo como uma força e não como uma vítima. O lobo não precisa de uma alcateia com centenas de elementos. Tem um círculo pequeno e fechado, pessoas em quem confia, pessoas que protege, pessoas que conquistaram o acesso ao seu verdadeiro eu. Mas para todos os outros o lobo é exatamente isso. Um lobo silencioso, observador, controlado, ilegível, perigoso se provocado, mas caso contrário é existir simplesmente no seu poder. É nisso que te estás a tornar. Não cruel, não mau, não agressivo, apenas controlado, apenas poderoso, apenas intocável. Estás a abdicar da necessidade de que gostem de ti. Estás a abdicar da necessidade de ser compreendido. Estás a abdicar do conforto de estar emocionalmente disponível para todos. E estás a ganhar tudo o que importa. O respeito, poder, liberdade, a capacidade de navegar pela vida nos teus termos, não nos de outra pessoa. Para de ser o cão. Para de ladrar a tudo. Para de reagir emocionalmente. Para de procurar a aprovação de todas as pessoas que encontras. Para de ser tão disponível, tão previsível, tão controlável. Torna-te o lobo. Fica em silêncio. Começa a observar. Começa a controlar as tuas reações. Começa a ser seletivo sobre quem tem acesso ao teu verdadeiro eu. Começa a ser misterioso. Começa a ser poderoso. O lobo não anuncia a sua presença. Tu simplesmente sentes-no. Quando um lobo entra num espaço, a energia muda. As pessoas ficam em alerta, não porque o lobo ameace alguém, mas porque o lobo é controlado, poderoso e completamente ilegível. Essa é a energia de que precisas. Essa é a presença de que precisas. Esse é o poder de que precisas. Para de ser domesticado. Para de ser domado. Para de ser controlável. Torna-te selvagem outra vez. Torna-te perigoso outra vez. Não perigoso na ação, mas perigoso no potencial. Perigoso no mistério. Perigoso no sentido em que as pessoas nunca sabem exatamente do que és capaz. Isso é o lobo. É nisso que te estás a tornar. É isso que precisas de ser. Eu quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu movo-me como um lobo. Número 6. O medo equilibrado com o respeito. A parte em que a maioria das pessoas se engana completamente. Acham que o poder tem a ver com ser temido. Por isso tornam-se frias, duras, distantes, intimidantes. E acham que isso as torna poderosas. Não torna. Torna-as instáveis. Porque o medo por si só não é poder. O medo por si só cria ressentimento, rebelião, inimigos à espera que demonstres fraqueza para poderem atacar, ou então seguem na direção oposta. Acham que o poder tem a ver com serem respeitadas pelo seu caráter, pelos seus valores, pela sua integridade. Por isso tornam-se pessoas boas, pessoas honestas, pessoas justas, e depois interrogam-se por que é que continuam a ser usadas, porque o respeito por si só não é proteção. O respeito por si só cria sentimentos de direito. As pessoas respeitam as tuas qualidades, mas não respeitam os teus limites, porque não há consequências por ultrapassá-los. Ambos os extremos são posições fracas, e se apenas perceberes um dos lados, nunca terás verdadeiro poder. O verdadeiro poder maquiavélico reside no equilíbrio em criar uma dinâmica em que as pessoas respeitam genuinamente quem tu és enquanto temem, em simultâneo o que podes fazer se te contrariarem. Esse equilíbrio é tudo. É aí que vive o poder intocável. Deixa-me explicar-te isto passo a passo. Quando as pessoas apenas te temem, quando governas através de intimidação e ameaças, o que acontece debaixo da superfície? Elas obedecem quando estás a ver. Fazem o que queres quando estás presente.
mas guardam ressentimento. Conspiram contra ti. Esperam pelo momento em que estejas vulnerável. E no segundo em que mostras fraqueza, todos aqueles que intimidaste viram-se contra ti porque nunca te respeitaram. Apenas temiam as consequências. E o poder baseado no medo é inerentemente instável. Só dura enquanto conseguires manter a ameaça. Agora, olha para o oposto. Quando as pessoas apenas te respeitam, quando admiram o teu caráter, mas não temem quaisquer consequências o que acontece, elas aproveitam-se de ti.